Oi, estamos online. Ó, entramos. Né? Já esperar chegar mais alguém e a gente começa. Tá. Eu não estou te ouvindo. Oi? Agora sim. Agora eu estou te ouvindo. Eu não estava te ouvindo, fechou teu microfone. Tá bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Débora. Obrigado a Boa todos que já estão noite. assistindo. A noite de hoje será maravilhosa. Nós vamos ter a presença da Débora Jacques com a gente, né, falando sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, com um nome muito legal, que eu achei bem interessante, né, que é inclusive eu e você, nós, né, achei bem interessante. Professora Débora, né, que é pedagoga, psicopedagoga clínica e institucional, especialista em TEA e deficiência intelectual, é parceiraça aí da Padpel, né, sempre que a gente solicita, graças a Deus ela abre os braços para nós e vem, né, nessa quarentena aí também participou com a gente, junto com as mães, umas brincadeiras, né, então quero convidar todos, né, para ouvir hoje as belas palavras da Débora. É contigo, Débora. Tá certo. Bom, boa noite a todos, né? Nós todos estamos nos aventurando um pouquinho pela tecnologia, né? A Luana já está agora tirando de letra algumas coisas, né, Luana? A gente vai aprendendo também, e é uma forma, né, de conversar muito bacana que a Padpel encontrou, de conseguir fazer, então, de uma forma online, algo que seria feito presencial. Mas não perdeu a oportunidade da gente ter essa troca, da gente conseguir conversar. Bom, eu vou iniciar minha fala dizendo para vocês que eu sempre ouvi isso, a vida inteira, né? Eu tenho 30 anos de estrada, com muito orgulho, né? Estou com 50, não sou tão velha assim, então, que comecei cedo. Né? Eu sempre ouço que não tem uma fórmula para a inclusão. Eu vou discordar disso. Existe sim. Tem uma fórmula que ela é perfeita para a inclusão, mas eu não vou dizer ela agora. Só no final da minha fala é que eu vou dizer qual é esta forma, que na verdade muitas pessoas utilizam, né? Talvez não saibam que é esta forma, mas muitas pessoas utilizam. Mas a gente vai voltar a isso depois. Lá no finalzinho da minha fala, eu vou dizer que fórmula é essa. Eu vou começar contando uma história. Eu adoro mitologia, sempre gostei muito de histórias, de uma forma geral, né? Mas a mitologia tem histórias fantásticas, assim. Eu gosto muito da mitologia grega. Então, eu vou contar uma história para vocês bem curtinha, tá? Só para fazer com que a gente já comece pensando a nossa conversa, que é uma história que fala sobre o enigma da esfinge, né? E a esfinge grega. A esfinge, ela era um ser mitológico, com corpo de leão, cabeça e peito de mulher, asas de águia e uma cauda de serpente. E essa esfinge, ela foi colocada pelos deuses Hera e Ares, até anotei o nome para não esquecer o nome desses deuses. Ela foi mandada para a entrada da cidade de Tebas. Né? Eu não sei o que o rei fez, mas ele desagradou esses deuses, e esses deuses então colocaram a esfinge na entrada, né, desse reino. Então, ninguém conseguia entrar no reino, porque a esfinge, ela tinha uma charada, né? E ela dizia, decifra-me ou devoro-te. Né? Então, durante muito tempo, ela ficou naquela entrada e o reino começou a definhar, porque os viajantes não conseguiam entrar. Ninguém conseguia entrar naquela cidade de Tebas, né? Então a cidade começou a definhar, aquele reino começou a definhar, e o rei largou aos quatro ventos, então, dizendo que desafiava quem conseguisse derrotar a esfinge, decifrasse
então, né, essa charada, e conseguisse derrotar a esfinge, seria o rei de Tebas, né? A partir dali seria o rei de Tebas. Qual era a charada, né? Qual o ser pela manhã? Tem 2 pés, tem 4 pés. Qual ser pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e ao anoitecer tem 3. E assim, muitos viajantes ficaram pelo caminho, até que chegou Édipo. E quando a esfinge fez essa pergunta para o Édipo, né? O Édipo respondeu sabiamente: o homem, quando nasce, anda de 4 pés, quando vai crescendo, anda em 2 pés, e quando envelhece, 3 pés, que é o auxílio da bengala. Dessa forma, Édipo venceu o enigma, né? E aquela charada, aquele enigma não tinha mais nenhum sentido. Conta a história, né, que a esfinge se atirou de um penhasco e se matou a partir dali. Mas o que importa é que o Édipo decifrou esse enigma e aí ele entrou em Tebas e assumiu o reino de Tebas. E aí, então, ele encontrou a Jocasta. Mas aí é uma outra história que não vai ser agora que nós vamos conversar sobre ela. O que eu quero dizer com isso, assim, né? Se a gente perceber essa esfinge como a nossa sociedade e a gente perceber quem a desafia como a pessoa com deficiência, decifra-me ou devoro-te. Não é assim? Decifra-me, né? Se tu não me decifrar, se essas pessoas com deficiência não conseguirem ser aceitas nesse espaço, se elas não conseguirem compreender esse espaço, e se essa esfinge for tão voraz como é a nossa sociedade, uma sociedade que ainda é muito preconceituosa, não somente com a questão das deficiências em si, mas com todas as outras questões, né? Religiões, questões de opções sexuais, seja o que for, ainda é muito. Então, se a gente pensar que a sociedade é a esfinge e que quem a desafia é a pessoa com deficiência, a gente vê o quanto é forte esse desafio de uma pessoa com deficiência conseguir ser aceita em uma sociedade que ainda discrimina, que ainda é preconceituosa, que embora não tanto quanto antes, mas que ainda mostra nas ações do dia a dia que não evoluiu o suficiente para aceitar aquilo que é diferente. Né? E partindo daí, então, nós vamos conversar um pouco mais. Vocês sabem que um dia lá no centro, a gente recebeu uma doação de vários materiais da professora Carla Echab, que muitos devem conhecer, e dentro dos materiais que a Carla Echab levou, eu e a Adriana, uma das minhas coordenadoras pedagógicas, encontramos um livro, este aqui, vamos ver se vocês conseguem vê-lo, tá? Este livro, o título dele diz assim: O que fazer pela criança de cérebro lesado? Toma. Na hora que nós olhamos para esse título, nós nos apavoramos, né? Porque aqui fala criança com retardo mental, criança emocionalmente perturbada, criança rígida, criança superativa. Uns termos, assim, ó, que nós temos, meu Deus do céu! E a primeira edição desse livro foi em 76, em português, aqui no Brasil, e a última edição dele, a 4ª edição brasileira, foi em 89. E aí eu aprendi mais uma coisa importante, né? Porque a gente aprende muitas coisas importantes com coisas que a gente nem imagina. Um livro não pode ser jamais julgado pela sua capa. Embora esse título seja horrível, né, para nós, nesse momento que a gente se encontra, assim, nossa, é um título muito forte, né? Mas para aquele período, e aí eu resolvi, uma boa gemiana, ler o que estava escrito aqui dentro, porque eu pensei que eu fosse encontrar atrocidades, né, coisas horríveis aqui dentro, né? Mas eu não encontrei nada disso. Eu encontrei pesquisa, eu encontrei evolução dessas pesquisas, e eu encontrei nesse livro algo, né, que esse autor fala, que me fez pensar muito, né, que é o que ele diz o seguinte, assim, ó, que através das pesquisas conseguiu-se perceber que as famílias em que as pessoas com deficiência estavam, aonde elas eram vistas como pessoas que tinham condições de evoluir, aonde essas famílias viam naquela pessoa grandes possibilidades e, portanto, ofertavam essas possibilidades de evolução para ela, incrivelmente, essas crianças tinham um desenvolvimento muito maior do que aquelas em cujas famílias não acreditavam. Outra questão bem interessante nisso, assim, nos trabalhos de conclusão de curso que eu fiz há alguns anos atrás já, eu utilizei como fonte de pesquisa o trabalho de mestrado do professor
o Sapinho, né, que vocês conhecem. Eu usei, então, aquele livro, e ali ele o trabalho dele de conclusão de curso, e ali dizia, algumas famílias deram depoimento, ele encontrou famílias cujo depoimento dizia que crianças com síndrome de Down só começaram a caminhar a partir dos 9 anos de idade. E que para essas famílias isso parecia natural. Parecia natural por quê? Porque muitas vezes, naquela época, a saúde, quando o médico dava o diagnóstico, imagine muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás, o médico dava um diagnóstico e dava um diagnóstico sem possibilidade para aquela família. Então dizia, olha, ele não vai caminhar, se caminhar, vai caminhar muito mal, ele não vai falar, ele não vai brincar. E as famílias, algumas, acreditavam naquilo que elas ouviam, não é porque elas fossem negligentes, ou porque elas não se importassem, ou seja, o que for. Elas simples... Quem viu aquele documentário, que já é um documentário mais antigo, do Luto à Luta, tem muito isso que as famílias ali, de pessoas com síndrome de Down, dizem, olha, o médico, a hora que me entregou, disse, ele não vai falar, ele não vai andar, e se eu tivesse acreditado nisso? Foram famílias que não acreditaram, foram famílias que batalharam, que lutaram. Então, a gente pensando historicamente, a gente veio de um modelo lá, em que todas as pessoas, não importa a deficiência, todas estavam em manicômios, junto com outras pessoas com doença mental, outras pessoas com questões específicas. Quando nós passamos para um outro modelo, que são as instituições especializadas, e aí junto vieram as salas, né, que ficavam dentro das escolas, mas que as crianças eram segregadas, porque elas tinham horário de merenda diferente, elas tinham horário de pátio diferente, todo o trabalho, quer dizer, era uma sala especial dentro de uma escola, mas que não tinha nada a ver com a escola, é quase como se fosse um corpo estranho, né, no lugar. Então, e mais as escolas, que ainda não eram escolas, muitas instituições especializadas que surgiram naquele período. E pode parecer duro o que eu vou dizer agora, mas surgiram, elas tinham um único propósito, que era nos proteger da diversidade, daquilo que é diferente, e que por algum momento pode nos causar estranheza, né? Depois, com o passar do tempo, era para proteger as pessoas com deficiência do mundo lá fora. E eu digo para vocês que nós acreditávamos nisso. Por que eu digo nós? Porque eu fazia parte, né? Eu comecei numa escola especial lá em 90, trabalhei 15 anos nessa escola especial, e eu acreditava mesmo que eu conseguia proteger os meus alunos, aquelas pessoas, atrás dos muros. Quando eu esquecia que elas tinham que chegar até ali. E para chegar até ali, elas iriam pegar ônibus, né? Elas teriam que ir nos supermercados, elas iriam conviver na família, iriam na festa. Eu não estava protegendo ninguém, né? Me dei conta, graças a Deus, que nesse caminho eu consegui me dar conta e perceber que não é assim, né? E que mas tudo bem, já foi um avanço isso. Hoje, a gente sabe que as escolas especiais, elas têm um outro papel, porque aí nós temos, se divide em duas, são os centros que complementam, e as escolas, aquelas que são cadastradas como escola, podem atender como escola. Para falar, eu trouxe só aquela legislação, eu fui muito seletiva nisso, porque a gente tem tanta resolução, tanta legislação, que é um saco, então quem quiser pesquisa e lê, mas vou trazer aquilo que realmente é importante que a gente saiba. Nós tivemos uma LDB, a 93/94, que uma única palavra afundou essa LDB, porque no sentido ali dizia preferencialmente o atendimento nas escolas regulares. O preferencialmente autorizou que elas continuassem permanecendo lá na escola especial, e as escolas regulares tinham como alternativa de dizer, olha, nós não estamos prontos, nós não temos nem como trabalhar com essas crianças, nós não sabemos o que fazer. O melhor lugar para o teu filho é lá na escola especial, lá eles sabem o que fazer lá dentro, aqui a gente não sabe. E assim se passaram 10 anos. Mas aí a gente tem um marco muito importante já, que é o Plano Nacional de Educação de 2001, que é onde aí já traz educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Gente, isso é história, a gente tem que saber como que é a nossa história, e mesmo que se não está bom agora, não é, era pior ainda antes, muito pior. Quando o governo, o Ministério da Educação, começou a investir pesado, mas investiu muito, e eu posso dizer para vocês, por isso que eu brinco, que eu conto um pouquinho da história da educação especial do município, porque eu estive nos espaços, nas mudanças, justamente nas mudanças, e nesse período eu iniciei, lá em 2006, eu iniciei na Secretaria de Educação, no setor de Educação Especial, primeiro como supervisora, né, depois assumi a coordenação, mas no início como supervisora. E naquele período, o Ministério de Educação, ele tinha várias formações que ele fazia para gestores, para educadores, para professores de AE,
né, formações, tinha uma formação especial, eu participei de 7 edições dela, que era essa educação especial na perspectiva da educação inclusiva, e Pelotas é município polo, Bagé é município polo, Santa Maria é município polo, Porto Alegre é município polo. O que isso quer dizer? Esses municípios, eles são responsáveis legalmente pela formação de outros municípios. Então, Pelotas era responsável pela formação de 22 outros municípios da sua área de abrangência. Durante 5 dias, né, esses gestores, esses profissionais vinham desses municípios com tudo pago pelo Ministério da Educação, desde o transporte, a alimentação, o hotel onde ficavam, o material do curso, e todos os palestrantes eram pagos com dinheiro público do governo federal, né, e era um grande número de pessoas que vinham. Tudo isso para preparar também as escolas para a implantação das salas de recursos multifuncionais e levar para dentro das escolas regulares, né, fomentar a inclusão com o profissional de AEE. Né? Então, começou também a formação de profissionais para atuarem no atendimento educacional especializado. Eu fui tutora, isso é muito bacana, nas primeiras edições, apanhei horrores no início, né, a parte tecnológica, porque eu era aluna numa turma e na outra eu era a tutora que acompanhava. E ali a gente fazia desde o estudo de caso, no Brasil inteiro, gente, assim, ó, para conseguir dar conta desta inclusão. Tinha um encontro a cada disciplina, uma vez por mês. Estes foram os primeiros profissionais. Quem investiu? Ministério da Educação. Quem mandou os primeiros materiais para salas de recursos até bem pouco tempo, ia todo o mobiliário, os materiais de tecnologia, também o Ministério de Educação. Então, o Brasil passou por um período em que, se a gente for ver uma curva de gráfico, a educação especial saiu lá somente dos nichos das escolas especiais e centros especializados, e ela foi para dentro da escola numa curva ascendente. Gradativamente, as matrículas nas escolas especiais foram diminuindo na mesma proporção. E quando se abriu esse espaço de inclusão, de chegada desses alunos com deficiência dentro das escolas, se percebeu que o número de pessoas com deficiência era infinitamente maior daquilo que se pensava. Não era somente aquelas que estavam lá nos espaços especializados. Por que foi tão difícil aqui no Rio Grande do Sul a implantação das salas de recursos, né, trazer essa ideia de inclusão? Porque tanto o Sudeste quanto a região Sul são estados que tradicionalmente têm muitas instituições especializadas, diferente do Nordeste, do Norte, lá para cima não. Então, lá para cima foi muito rápido para se conseguir se espalhar essa ideia, porque não se tinha nada. Então, seria um espaço de atendimento dentro da escola mesmo. Aqui no início, as escolas especiais tiveram muito medo que queriam fechar. Vão fechar as nossas portas, né? Porque agora estão indo para dentro da escola, estão barateando e sucateando a educação especial. Gente, digo para vocês, fui gestora nesse período da implantação maior, assim, ó. Instituir espaços inclusivos dentro da escola regular é muito oneroso, sai muito caro. Seria muito mais cômodo deixar todos os alunos com deficiência dentro dos espaços especializados, se gastaria infinitamente menos, porque precisa se investir na formação de profissionais, em acessibilidade para todas as escolas, em recursos para todas as escolas, em formação de profissionais, tanto especializados quanto outros, em suporte de recursos humanos, cuidadores, professores auxiliares. É impossível que isso seja mais em conta. O que está sendo visto aqui não é isso, o que está sendo visto é a escola como um espaço para todos. Vocês sabem que a fundadora da Primeira PAI foi em São Paulo, e ela fundou isso há mais de 60 anos em São Paulo, e ela tem um vídeo em que ela diz, olha, na época que o meu filho nasceu, o médico disse, teu filho é um doente, ele não vai sentar, ele não vai fazer nada, quando muito vai se arrastar. Ela disse, bom, naquele tempo não existiam escolas inclusivas, nem a mínima perspectiva disso, né? Não tinha de maneira alguma. Então, eu criei a PAI. Se fosse hoje, e isso ela já disse há quase 20 anos atrás, se fosse hoje, eu jamais teria criado uma instituição, porque hoje nós temos espaços que trabalham por essa inclusão. Então, acho que a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela traz isso nesses últimos anos, e essa luta por direito, né? Quem decide aonde quer estudar, aonde quer ficar, ou é a própria pessoa ou a família, se ela é uma criança.
Ninguém tem condições de nos dizer onde é o melhor lugar. E nisso, gente, fique bem claro que eu não estou falando mal das escolas especiais, de forma alguma. Eu sou diretora de um centro especializado, não é? Então, jamais faria isso. Mas eu acredito como complemento, não como substituto, como parceria, a gente trabalhar junto, vendo o que pode ajudar. Uma coisa muito bacana que aconteceu nesse meio foi justamente essa troca, porque sempre as escolas especiais, os centros especializados, eram quem faziam formação. Quando o AEE surgiu, quem teve a formação primeiro e se habilitou primeiro foi a Rede Comum de Ensino. E a Rede Comum de Ensino, os profissionais, foi quem foi habilitando os profissionais, então, da educação especial. Isso é muito bacana, que mostra a troca. E aí a gente tem a lei mais atual, né, que é o estilo mais geral da inclusão, assim, a 13.146, né, a Lei Brasileira de Inclusão. E por que eu acho ela mais completa? Porque ela fala de todas as deficiências, ela fala da questão da educação, da assistência social, da saúde, da moradia, e ela prevê isso para todos, porque muitas vezes se comete alguns erros, assim, né? Todas as deficiências precisam de atenção. Nenhuma é mais ou menos importante que a outra. Todas precisam ter direito ao acesso. Tem algumas que é mais difícil de se lidar. E aí nós falamos do autismo, porque tem a questão do comportamento, né? Então, sempre quando tem uma questão de comportamento, é muito mais difícil da gente lidar e de um professor aceitar, porque muitas vezes pode pensar que é uma falta de respeito da criança. Mas eu ainda acho que a deficiência intelectual é a mais negligenciada de todas. Porque se ela não tiver agregado a ela alguma situação comportamental, ela muitas vezes é ignorada, né? E isso é muito sério, porque aí se deixa de investir, bom, não incomoda, tá ali quietinho, ele tem uma série de dificuldades na hora de desenvolver as atividades. Isso é uma coisa importante da gente pensar, porque diferente das sensoriais, né, como uma deficiência visual ou uma baixa visão, que se eu tiver o recurso adequado, está sanada a minha dificuldade, não é? A deficiência intelectual é muito mais que isso, e o autismo também é muito mais que isso. Não adianta só eu ter um recurso se eu não utilizar ele de forma adequada. Não adianta só eu ter o recurso se eu não der uma funcionalidade para ele, né? E muitas vezes eles aprendem de uma forma diferente. Então, se eu não conhecer o meu aluno, se eu não souber o que ele aprende, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque eles são danados quando não gostam de alguma coisa, aí não adianta, né? Pode bater, que aquilo não vai passar e ele não vai fazer. Então, a gente vai precisar ver focos de interesse, tanto na deficiência intelectual quanto no autismo. As outras deficiências, bom, eu tenho ali os recursos para utilizar, e hoje, até no caso da cegueira, a gente muito pouco usa a máquina Braille. Se encontrou agora outros recursos que não vão atrapalhar o restante da turma, né? Porque a máquina Braille, ela é barulhenta. E eu me lembro que lá atrás, quando eu tinha a sala de recursos, era uma coisa que os colegas da turma, que não era nem eu que atendia o aluno com cegueira, era outra colega do AEE, mas eles reclamavam muito do barulho, né? E aí tem uma legislação, por isso que eu digo, e isso eu trago, e eu fico muito feliz, porque essa lei 15.322, ela é de 2019, que ela fala sobre a importância da articulação entre educação, assistência social e saúde, no atendimento às pessoas autistas e às suas famílias. Fico muito feliz, né, eu fui uma das consultoras do seu Hugo Braz, que é o presidente das associações aqui do Rio Grande do Sul, para construir essa lei, isso é uma coisa que me dá muito orgulho nisso, assim, a gente conversou muito sobre isso, né, mas eu fiquei pensando muito quando ela saiu e a gente aprovou no Rio Grande do Sul, e é palmas, porque qualquer coisa que venha para beneficiar é muito bom, mas a gente poderia ter pensado mais amplo, e isso depois me deu uma dor, que naquele momento eu não pensei nisso, né? Por quê? Porque não é importante só para a pessoa com TEA e para suas famílias este suporte de todas as áreas. É importante para todas as pessoas com deficiência que a gente tivesse esse suporte, porque nós sabemos muito que muitas famílias estão no nível socioeconômico muito baixo, que elas passam por situações bem difíceis, temos situações de abandono, de negligência, de maus tratos, né? Temos situações de fome mesmo, de não ter o que comer em casa, né? E aí a gente precisar saber como é que vai atender essa família. Aí vamos migrar lá para a saúde, né? Quantas vezes o pai precisa de um medicamento, como é que ele acessa essa farmácia, ou seja, a fralda, né? Quantas vezes precisa de um atendimento médico, quantas vezes essas mães precisam. As mães de autista, a gente sabe o quanto elas passam pela questão sempre dos comportamentos que os filhos apresentam, mas não são só essas mães de autistas que passam por isso.
e tenho conversado com muitas outras mães que também passam por essas questões, né? Dos filhos terem crises também, de se recusarem a fazer as coisas, de se atirarem no chão, como proceder nesse momento, né, de usarem medicamentos também. Então, a gente precisava pensar, né, de uma forma mais plural, aprender a pensar isso, assim, de que forma a gente poderia, então, atender essas famílias, todas as famílias que tivessem esse suporte. A cada vitória a gente torce, mesmo que tenha sido por um único segmento, né, a gente já fica muito feliz. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, para mim, é mais completa, porque ela fala de todas as deficiências, ela fala de tudo, e ela prevê esse atendimento de todos. Uma questão importante que eu trago é assim, ó, sempre me perguntam assim, principalmente nas aulas da pós-graduação, professora, porque aí eu tenho professoras que são da rede pública e tem professoras que são da rede particular. E aí as da rede particular perguntam assim, tá, mas as escolas privadas não precisam seguir tudo isso aí. Claro que precisam, é óbvio que precisam, não seguem, mas precisariam. Por exemplo, essa cobrança que existe, né, de, bom, teu filho tem deficiência, então na mensalidade tu vai pagar um pouco a mais, ou na anuidade tu vai pagar um pouco a mais, ou na hora da matrícula tu vai pagar mais. Gente, isso é crime, não existe isso, não se tem que pagar nada mais, a escola já tem que se organizar para isso. Outra coisa muito importante da gente saber, por exemplo, na questão da surdez, que os intérpretes de Libra que forem trabalhar, por exemplo, no ensino fundamental, eles precisam ter o ensino médio. Se eles forem trabalhar lá na graduação, eles precisam ter graduação também, entende? Eles não podem trabalhar, por exemplo, alguém que só tem o ensino fundamental, mesmo que tenha proficiência em Libras, porque é preciso que tenha, né? Mesmo que tenha, mas se ele não tiver no nível adequado, ele não poderá ser intérprete de Libras ali, tá? Então, para a gente pensar assim, ó, quando que a inclusão acontece? Quando os direitos são respeitados. Quando é que os direitos são respeitados? Na educação. A gente precisa pensar sobre isso. Primeiro, quando a gente tem acessibilidade, ok? Não, a ordem que eu vou dizer não quer dizer que é a mais importante. Eu vou dizendo, né, mas vai depender do lugar, a importância ou não dela. Mas a acessibilidade é uma das questões fundamentais. Bom, se eu tenho uma escola que se diz uma escola inclusiva, né? E, pelo amor de Deus, não me falem alunos laudados, detesto essa coisa de laudado, não existe ninguém laudado, né? Não, são crianças e eu tenho algumas crianças ali que necessitam de uma atenção diferenciada. A acessibilidade vai se dar tanto no espaço físico, e isso desde a porta lá, de quem recebe o aluno, de ter uma atitude bacana quando receber, né? Até as rampas, até piso tátil, se for preciso, depende do que aquela escola precisa, eu tenho que ter todos os recursos de acessibilidade. Mas a acessibilidade vai além do espaço físico. Acessibilidade também a gente precisa pensar que essa acessibilidade é aprendizagem. Então, ela também vai lidar com essas questões de ter recursos adequados, né? De eu ter estratégias, de eu pensar de que forma eu posso dar suporte a esse meu aluno. Isso também é da acessibilidade. Eu tive uma aluna que eu acompanhei no NAI, a Bruna, que eu não sei se a Bruna está nos ouvindo, né? Mas a Bruna tem ali uma questão de limitação física, é uma menina extremamente inteligente, politizada, né? E ela fala de dentro de quem sabe o que é estar num processo de inclusão, o que é estar dentro de uma escola. E uma das coisas que ela diz sempre, a questão da acessibilidade física, é claro que ela é fundamental, mas se eu tiver acessibilidade atitudinal lá dentro, se eu tiver acessibilidade aos recursos, aos conteúdos, eu minimizo a falta da questão da acessibilidade física, né? Por quê? Porque ela diz o seguinte assim, ó, os professores precisam nos enxergar, nos ver, e ver as nossas necessidades, né? Se o professor não nos enxerga, nós somos invisíveis. Se nós somos invisíveis, o que adianta aquela escola ter acessibilidade física? Né? Então, do lugar dela fala de dentro. Tem o Cláudio também. O Cláudio é um rapaz que ele tem, né, uma doença degenerativa, você já deve ter visto alguma palestra dele. Né? Ele é extremamente inteligente e ele conta que quando ele saiu do ensino fundamental, ele foi para uma escola de ensino médio que tinha um degrauzinho. E aí ele chegou lá, a turma dele era do segundo andar. Não precisou nem que os professores viessem
para dizer, olha, vamos trocar uma turma ou outra. Os colegas fizeram isso. Naturalmente, os colegas, os que estavam em cima desceram, os que estavam embaixo subiram, e ele ficou na turma embaixo. Mas o que ele conta sempre é assim, aí a diretora chegou assim para mim, Claudinho, não te preocupa, porque eles botavam a madeira, improvisavam para ele poder subir com a cadeira, os colegas ajudavam. Eu já falei aí com a Secretaria de Educação, e eles vão construir uma rampa para ti. Ele se informou no ensino médio, a rampa não tinha chegado ainda. Então, são coisas que a gente precisa, às vezes, pensar. Agora, vocês imaginem, o restante da acessibilidade ele teve. Ele teve acessibilidade ao conhecimento, ele teve nas atitudes, né? Ele foi os colegas excelentes, professores excelentes. Quer dizer, é necessária a física? Claro que é, a gente tem que lutar para isso, né? E o governo também, durante um bom período, mandou verba para todas as escolas, para que elas fossem, então, adaptadas quanto a essa acessibilidade aos espaços físicos, né? Aí a gente pensa, o que mais que uma escola precisa para que ela seja inclusiva? Ah, bom, a gente vai precisar de professores auxiliares, porque muitos alunos vão precisar deles, né? E aí, os professores auxiliares, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, gente, assim, ó, não é porque uma criança tenha deficiência que necessariamente ela vai precisar do professor auxiliar. Eu digo isso sempre, já gerou polêmica em outras palestras que eu dei, mas o que eu quero dizer é assim, ó, algumas crianças vão precisar todo o tempo, outras crianças vão precisar parcial e outros não precisam. Porque até vai tirar a autonomia deles, porque eles já têm uma independência e conseguem sozinhos. É só dar uma atenção maior. O que a gente precisa ver? Quais os que precisam mais tempo, quais os que não precisam. E isso não adianta, a gente tem que pensar, e é uma forma da gente sempre ver aquele aluno como um sujeito que é capaz também. E tem casos que vai precisar todo o tempo. Tem casos que não é nem o professor auxiliar, que o cuidador vai poder dar conta disso. Aí vocês vão, tá, mas qual é a diferença? O professor auxiliar vai lidar com as questões pedagógicas diretamente, ele vai ajudar a planejar o atendimento daquele aluno, mas ele não substitui o professor da sala de aula, que é o regente. A sala de aula é responsabilidade do professor regente. O professor auxiliar está ali como apoio. E eu fico muito incomodada quando o professor que é regente na sala de aula, muitas vezes, não sabe nem me dizer o nome do aluno com deficiência que aquele professor auxiliar atende. Isso é muito triste, né? Assim como nós temos professores que sabem nos dizer tudo. Então, é uma questão de organização e de um trabalho articulado entre os dois. Porque eu sempre brinco com isso. Bom, se é uma criança que tem deficiência, mas que ela não é agitada, que ela é calma, que ela não bate, que ela não... Ninguém, às vezes, olha, não sabe te dizer o nome. Agora, se for aquele que mais apronta dentro da sala de aula, eu tenho nome, sobrenome, se bobear o CPF e o RG, né? Por quê? Porque aí eu sei quem é aquela criança que está ali, porque ele não para na sala, porque ele saiu, porque ele fugiu, né? Então, é muito importante a gente saber os papéis também desse suporte dentro da escola e de entender que ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos uma espécie de teia. Aí nós temos lá os cuidadores. O tripé dos cuidadores é higiene, locomoção e alimentação. Principalmente estes três, mas junto a esses três também, ele pode ficar dentro da sala de aula assessorando, só que ele não vai ter esse papel pedagógico, ele vai ter mesmo ali o papel de estar ajudando a criança nos recursos que ela precisa, né, tá destinando, e o professor da sala de aula está auxiliando como ele tem que fazer isso. Bom, temos dois tipos de suportes diferentes aí, tá? E isso não justifica, por exemplo, uma escola inclusiva não manda o seu aluno para casa porque a professora auxiliar não foi, ou porque a cuidadora não foi, né? Já passei por uma situação em que a mãe vinha voltando, e digo, onde é que tu vais? Não, a professora me disse que a cuidadora dele não veio, e que ela tem os alunos dela para atender. Bom, menino é aluno também, não é? Então, assim, ó, como assim tu vai mandar para casa? Não consigo entender. E nem aceitar esse tipo de atitude, né? Eu tive o prazer de trabalhar durante muito tempo na Escola Joaquim Assunção, na sala de recurso, alguns turnos, e uma coisa eu digo muito claramente assim, ó, a inclusão acontece desde a gestão da escola. A inclusão acontece quando a direção acredita que o espaço é para todos os alunos, independente da sua condição. A inclusão acontece quando quem abre o portão lá não vai olhar torto para aquele aluno. Quem está lá servindo a merenda na hora do refeitório vai entender que aquele aluno precisa de um atendimento diferenciado, para ele eu não posso dar copo de vidro, eu vou ter que dar um copo de plástico, que ele é seletivo na alimentação, a gente vai ter que pensar como é que vai ser a alimentação. Isto é inclusão.
inclusão é o todo. No Conlubra, uma das palestras do professor Davi, ele disse algo que a gente riu, todo mundo achou engraçado, mas que a gente precisa pensar muito nisso, né? Então, lá em determinada escola tem um professor, aquele professor é o professor inclusivo. Ele corre para lá, ele corre para cá, ele vê isso, ele faz tudo, ele manda isso, né? Aí um dia esse professor vai para outra escola e a inclusão vai com ele, não é? Então, não pode ser, a escola tem que ser inclusiva para todos. Para uma escola ser inclusiva, é preciso, sim, formação de professores. É preciso que a gente promova a formação. E é mais do que promover formação nos órgãos públicos, é preciso que eu, professor, eu, profissional, gestor, professor, né, eu procure essa formação. Em um mundo tecnológico que a gente vive, onde nós temos as formações mais variadas, é impossível dizer que eu não sei, né? Eu não sei. E muitos anos fazendo formação continuada, são muitos anos, a gente observa muitas coisas. Por exemplo, eu tenho aqueles profissionais que são aqueles que vêm, que assistem, que perguntam, que se encantam, que se apaixonam e que procuram aprender. E eu tenho aqueles profissionais que, sim, vão lá, assinam um nome na hora que entram para o curso, assinam um nome, fazem a volta na porta e vão embora pela outra porta. Aí eu pergunto, este profissional engana quem? Não é? Porque ele está enganando a ele mesmo, porque em algum momento, aí depois ele aparecia e ele dizia assim, eu não sei o que fazer, mas ele não sabe o que fazer porque ele nem ouviu, ele nem se propôs a abrir. Então, o perfil de profissional de uma escola inclusiva é aquele que se propõe sempre a aprender, né? Em todos os momentos. Nós não somos caixinhas, né? Nós precisamos entender isso, que a condição nossa é de aprendente e que as coisas mudam e elas vão mudar sempre, né? E, principalmente, se respeita a inclusão também quando eu respeito este aluno e as suas diferenças e quando eu respeito esta família, né? Quando eu permito que essa família trabalhe junto comigo, quando eu ouço o que essa família me traz. Muitas vezes se tem medo do quanto as famílias podem influenciar, ou quanto elas podem entrar na escola e terminar atrapalhando este processo, e a escola, quem sabe, e a família não sabe. Na verdade, assim, ó, são saberes diferentes, mas todos nós sabemos, então não tem como não se trabalhar de uma forma articulada. Aqui no município de Pelotas, nós temos essa resolução, uma resolução que é a número 1 de 2017, né, do Conselho Municipal de Educação de Pelotas, que ela fala justamente sobre como funciona a educação e a educação especial no município de Pelotas. Ela fala sobre os atendimentos que são feitos, professores auxiliares, cuidadores, o atendimento educacional especializado, formação de professores, fala sobre os atendimentos do Centro Luiz Pereira Lima, o que tem que se fazer, enfim. Essa é uma resolução que, se vocês procurarem, vocês vão saber definitivamente o que é trabalhado no nosso próprio município, né? E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, Pelotas, ela se destaca, né, a nível de Rio Grande do Sul, não só a nível de Rio Grande do Sul, mas ela se destaca também a nível de Brasil. Nós temos uma universidade fortíssima, o FEPEL, que faz um trabalho de fomentar a inclusão. Amanhã vocês vão ouvir a professora Rita, né, e além de ser uma amiga muito querida, ela vai falar com muita propriedade sobre isso, que trabalha e fomenta muito também a inclusão e a formação de profissionais para trabalhar com a questão da inclusão. Temos uma rede municipal que oferta também formações, né? O próprio Centro de Autismo oferta formações, e nós temos, assim, ó, se a gente pensar tanto nas redes públicas, municipais quanto estadual, nós temos a questão do atendimento educacional especializado, que ele perpassa uma sala de recursos, né, ele é toda a escola, ele perpassa até mesmo a escola. Importante da gente saber, eu acho que eu não disse, que o atendimento educacional especializado, ele vem desde lá da educação infantil e vai lá para o ensino superior, né, em formatos diferentes, em ofertas diferentes, né, no ensino superior sendo construído gradativamente, a UFPEL saiu à frente de novo, nessa questão, né, do atendimento educacional especializado. Então, tudo isso faz com que seja destaque. Bom, então nós temos escolas municipais, nós temos escolas estaduais que oferecem esse atendimento. Nós temos também a UFPEL, né, que tem um Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, NAI, onde eu tenho muito orgulho, né, de ter atuado durante 3 anos. Me desliguei do NAI por uma questão profissional mesmo, de escolha naquele momento, agora no início do ano.
mas aprendi muito lá, e lá foi um trabalho de construção mesmo, no ensino superior, né, de todas as deficiências, um trabalho construído, é um trabalho muito bacana que tem, e que o NAI ajuda também, tem a escola de inclusão que funciona lá dentro, né, o NAI assessora, ajuda também as meninas quanto a isso, que são jovens e adultos, que têm um atendimento diferenciado lá dentro. Temos centros, né, que os centros, eles complementam ou suplementam, eles não são substitutivos à rede regular de ensino. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Então, na verdade, assim, ir só para um centro não quer dizer que ele não tenha que ir, ele tem que ir para a escola, a não ser que ele não tenha mais a idade, já esteja fora da idade, aí claro que sim. Então, nós temos alguns centros aqui em Pelotas também, além, nós temos o nosso, nós temos o centro do Luiz Braille, temos um centro ali, a Escola Alfredo Dubi tem uma parte também que é atendimento de centro, temos o Luiz Pereira Lima, que é para fora, na zona do campo, né, eu estou falando dos públicos, eu não vou falar dos centros particulares, estou falando só do que é das redes públicas, tá? Então, e temos as escolas especializadas. Por que eu coloquei essas duas coisas, centros e escolas? Porque nós temos escolas especiais que se autorizaram, conseguiram toda a documentação para funcionarem como escolas. Então, elas realmente são escolas. E existem algumas mães que podem fazer a opção de deixarem a criança só nessa escola especial, então. Porque é uma escolha, né? A escolha da família, ela é sempre soberana. E aí nós temos as associações, que as associações, elas têm tido nos últimos anos, principalmente, assim, porque elas passaram um tempo, parece que as associações que existiam há um tempo atrás, mais estagnadas, assim, né, mas agora, de um tempo para cá, as associações estão se empoderando muito, né, eu sempre penso que sempre é em função dos gestores que estão à frente. Eu me lembro sempre da Associação Amparo, a Karen deve estar ouvindo, mas a Karen era um furacão, né, Karen? Tu era um furacão, né? A Karen era um furacão. Chegava alguém lá, ela estava lá com cartaz na cara do cara, assim, né? Chegava o da saúde, não sei o quê, e ela estava lá já firme e forte, né? Eu digo que ela foi o primeiro tijolo dessa associação, e ela fortaleceu muito. Aí agora surge a Padpel com tudo, assim, né? As meninas estão, assim, com um gás que é de te dar inveja, porque elas pensam uma, duas, três coisas, assim, são muito criativas, né? E a Amparo já se consolidou também, porque já são anos de atuação. E a Karen, eu sempre me lembro, uma coisa que eu sempre conto, assim, foi o dia que nós subimos as escadarias, né, lá da prefeitura, que era o dia para assinar o decreto de criação do Centro de Autismo, dia 5 de dezembro de 2013. E eu apavorada, digo, meu Deus do céu, né, Débora, onde é que tu tá te metendo, né? Eu digo, onde é que tu tá te metendo? Pelo amor de Deus, essas mães te matam. Se tu... Subimos as escadas, as duas, lado a lado, e ela me olhou, abriu um sorrisão e me disse, Débora, primeira vez na vida que eu subo a escada para agradecer, e não para xingar ou brigar, né? E ali a nossa relação foi se fortalecendo, porque acho que é isso mesmo, né? São conquistas. Deu tudo certo, ainda bem, acho que as pessoas certas estavam nos lugares certos, e agora eu vejo isso também com a Padpel, essa construção da associação. Tem outras associações que não têm essa visibilidade tão grande, porque quem dá visibilidade, na verdade, é quem organiza as associações, não é? E aí os pais vão aderindo, porque o que não é visto não é lembrado. Isto é uma coisa assim, ó, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa aprender que quanto mais pessoas e quanto mais alto a gente gritar, não é? Mais vão nos ouvir. Então, assim, ó, essas mães, elas das associações, por que elas se empoderam tanto e por que elas têm tanta força? Porque elas têm algo que as motivam mais que tudo, os filhos, não é? E aí, por eles, elas dão a cara a tapa, elas xingam, elas brigam, elas varam à noite, elas ficam horas no sol, elas protestam, né? Elas agradecem também, agradecem quando elas conseguem ter essa devolução. Então, as associações, eu acho que estão principalmente essas duas, a Amparo e a Padpel, elas têm esse movimento, as demais também têm, daqui a pouco eles vão me xingar, né, o pessoal lá da questão da deficiência física, mas já são coisas que são mais tranquilas, a gente tem um conselho municipal aqui, da pessoa com deficiência, que é muito atuante,
que está sempre atendendo as pessoas com boa vontade, com carinho. Conseguimos grandes coisas através do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, como o passe livre, né, como aquela questão do LOAS, que a pessoa com deficiência ia trabalhar, e aí se não desse certo, para algumas não dava, para nem todas davam certo, né, para algumas, aquelas que não davam, elas não tinham como retornar a receber aquele salário, aquele LOAS, porque no momento que elas assumiram um trabalho, elas mostraram que eram capazes, e se mostraram que eram capazes, não precisavam do benefício, né? Então, foi uma luta muito grande, eu me lembro, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que conseguiram, então, a pessoa vai para o trabalho, a pessoa com deficiência. Caso não dê certo, ela pode retornar ao benefício, né? E isso é uma coisa muito importante, porque muitas mães não autorizavam os filhos a irem para o mercado de trabalho, porque aquele benefício era o sustento da família também. Então, se ele fosse para o mercado de trabalho e ele perdesse esse benefício, toda a família ia sofrer com isso. Então, hoje é algo que foi superado e que se conseguiu. Projetos de pesquisa, nós temos muitos projetos de pesquisa da nossa universidade, né? Vários, a gente tem os projetos de pesquisa do NEPC, a gente tem os projetos de pesquisa lá do professor Alexandre, né? Nas meninas da educação física, temos lá da psicologia e vários outros que atendem diretamente aos alunos, né? E que ali tem o resultado também de pesquisas que são aplicadas e que vão nos ajudar a atender esses alunos depois. A própria intervenção precoce, que é um modelo que nós instituímos no Centro de Autismo, ele nasceu de um projeto de pesquisa em parceria com a UFPEL, em parceria com a Universidade do Minho de Portugal, que foi se qualificando e foi sendo adaptado para o Brasil. Então, a pesquisa, ela é muito importante, né, e Pelotas tem um espaço de pesquisa muito rico através da UFPEL. Então, para a gente garantir direitos é como? Não pode ser um cabo de guerra. Nós não precisamos brigar entre nós. Quem tem mais força, quem pode mais, quem consegue o quê? Se a gente conseguir ter esse olhar de coletividade, de pensar que a nossa construção pode beneficiar não só um perfil, não só uma deficiência, mas que eu tenho condições de fomentar essa inclusão para todas as deficiências, por que não fazer isso? Por que não a gente se misturar, né? Por que não a gente conseguir se fortalecer diante disso, né? Então, para incluir, é preciso que, por isso que eu coloquei, eu e você, nós, né? Não só eu, não só você, mas todos nós. É preciso que a gente tenha esse olhar e, ao invés de ter esse cabo de guerra, aonde cada um puxa para um lado, a gente consiga se abraçar, agora virtualmente, né? A gente não pode mais pessoalmente, eu que adoro um abraço, estou sofrendo muito com isso, mas tudo bem, né? Mas que a gente consiga se abraçar e pensar no coletivo, isso é inclusão, seja dentro da escola, seja dentro de uma associação, seja dentro de um centro, seja dentro da universidade, que a gente consiga pensar sempre no coletivo, né? Porque a inclusão só vai acontecer quando eu souber que tudo é para todos, e que eu não sou melhor que ninguém. A Luana não é melhor que eu não sou melhor que a Luana, e nós duas juntas não somos melhor que ninguém. Né? Então, essa construção, isto é inclusão. Diferenças são inevitáveis, né? Nós somos diferentes, todos nós somos diferentes, e nós vamos lidar com essas diferenças. Quando a gente vê uma atitude ainda tão discriminatória, o ano passado a gente teve uma situação em que uns meninos em uma escola fizeram uma camiseta com o rosto de um menino autista, não é? Como uma espécie de chacota. Naquele momento, a justificativa foi que não era uma chacota, que era uma homenagem. Qualquer brincadeira ou homenagem que desqualifique o outro, que ofenda o outro, não pode ser uma brincadeira, não é. E realmente, assim, foi algo que naquele momento, né, naquele final de ano, do ano passado, nos tocou muito, embora ele não tivesse um entendimento tão claro do que aconteceu ali, ele também percebeu isso, porque se entristeceu, mas eu penso, que tipo de cidadão eu estou criando, se eu permito que 17 camisetas com o rosto daquele menino circulassem na escola, né? E aí, ainda bem que nós tivemos os outros colegas que se ofenderam com isso, se chatearam e se incomodaram. Então, inclusão, gente, é muito maior, é como eu lido diante, quando eu vejo uma atitude preconceituosa.
O que eu faço quando eu vejo uma atitude preconceituosa? Né? Quando eu ando no centro da cidade e aí eu vejo uma cadeira de rodas e digo, olha só que absurdo, ele nem consegue subir com a cadeira de rodas naquela rampa, porque aquela rampa é inadequada, que barbaridade isso, mas eu passo. Eu não vou lá perguntar para a pessoa que está tentando subir na rampa se ela precisa de ajuda, porque eu posso ajudar ela. Então, apontar o dedo é sempre muito mais fácil do que fazer alguma coisa. Isso eu já aprendi há muito tempo. Às vezes a gente ouve críticas para quem faz, mas quem está criticando é alguém que não faz. Então, inclusão é fazer, é ação, né? É estar junto, é pensar junto, é ver isso. E aí tem aquela questão da fórmula perfeita, né? Que a gente ficou pensando, e eu disse lá no início que tem uma fórmula perfeita sim, né? Eu tinha preparado alguns vídeos, né? Porque você sabe que eu adoro vídeo, né? Eu tinha preparado alguns vídeos, mas aí não tem os vídeos, mas porque esse vídeo é muito bacana da gente ver, porque ele, justamente ele mostra, né, o que é essa fórmula perfeita que a gente pode ter para construir, de fato, um espaço inclusivo. Luana, eu engatei uma primeira que tu não conseguiu nem falar uma palavra, agora que eu me dei conta disso. Não tem problema, estou adorando de ouvir isso. E depois, é coisa de professora, né? Daí a gente só compartilha o nome dos vídeos, se tu quiser. Tá, né? não, Pessoal, isso aí depois vocês me perguntem, depois vocês me perguntem. Mas a fórmula perfeita é a seguinte, é uma só. Que eu vejo a Rita fazer isso, eu vejo a Luana fazer isso, eu vejo a Kátia fazer isso, eu vejo a Milene Viana fazer isso, né? Eu vejo a Adriana, eu vejo a Lu, eu vejo o Fábio, eu vejo a Mariana, eu vejo uma porção de profissionais fazerem isso. Porque, embora pareça simples, muita gente não faz, né? Vejo nas escolas, a Márcia Rosa, diretora do Machado de Assis, faz muito isso, né? Cachoeira me disse que isso tem que ser feito de qualquer jeito, o Sapinho. A fórmula perfeita para que a gente consiga aquilo que a gente quer é uma só. Tirar a bunda da cadeira, não é? Tirar a bunda da cadeira e partir para a ação. Não acreditar quando nos dizem não, né? Não acreditar quando diz isso não pode ser feito, isso não é desse jeito. Bom, tem que ter um jeito para fazer. Se não for desse jeito que a gente pensou, tem que ter um jeito para melhorar. Né? Tem que ter um jeito, a gente precisa acreditar. Ninguém vai conseguir mudar e transformar espaços que ainda não são inclusivos, porque na grande parte da maioria nós ainda temos espaços em que a gente tem a integração, né, que os nossos alunos com deficiência, eles estão ali, mas eles não têm ainda tudo o que eles necessitam para, de fato, a gente poder dizer que eles estão no espaço inclusivo. Já temos muitas histórias, sim, e muitos alunos, né, em que a gente percebe que aqueles alunos estão no espaço inclusivo. Porque a inclusão, ela se forma já nas atitudes do dia a dia. Ela se forma quando aquele professor consegue passar uma tranquilidade tal para os seus alunos e uma aceitação tal àquela diferença, que para os colegas daquele aluno com deficiência, não é um peso ele estar naquela turma. Né? E eles não vão de maneira nenhuma reagir de uma forma negativa, porque eles percebem no professor e no tratamento que aquela escola dá para aquela criança, que ele é respeitado, que ele é amado, né? Então, essa construção, embora pareça tão simples da forma que eu estou falando, né? E essa fórmula mágica de tirar a bunda da cadeira, ela funciona, gente. Ela funcionou com a Luana, não funcionou, Luana? Vocês têm hoje aí a associação de vocês, né? Tu e a Kátia à frente, todas essas mães junto com vocês. Funcionou lá com a Amparo, funcionou com nós do centro, funciona com as escolas que trabalham com a inclusão e que lutam por ela. Então, esta fórmula é infalível, né? É a gente olhar o outro, acreditar no potencial que o outro tem e saber que, se ele não aprende de um jeito, ele vai aprender de outro. Não é? Eu aprendo diferente também, e de diferentes formas, né? E não julgar nunca o livro pela capa. Não é? Porque a gente pode se enganar feio. Então, eu trouxe esse exemplo porque a gente sempre pensa, quando vem uma pessoa com deficiência para a escola, eu me reporto sempre na chegada das crianças com síndrome de Down. Vocês veem que até isso eu acompanhei. Eu me lembro que assim, ó, eu trabalhava numa escola particular e trabalhava na escola especial. Cara, assim, ó, quando chegava uma criança com síndrome de Down, era um auê, porque eu não sei atender, eu não sei o que fazer, porque eu não sei o quê, mas nem conheciam a criança.
né? Não sabia como era. Bom, passamos dessa fase, né? Agora, eu acredito, e já ouvi isso, né? E não é engraçado, mas a gente tem que aprender a rir também das coisas que não é, mas já ouvi uma professora dizer, ai, graças a Deus é Down, pensei que era autista. Não é? Então, assim, ó, as coisas vão mudando. Por quê? Porque o autismo tem a questão do comportamento, então é muito mais difícil tu adaptar uma criança autista, né? Ela na escola, naquele ambiente, ela vai estranhar os cheiros, ela pode estranhar o movimento, ela pode estranhar o barulho, ela vai ter que se adaptar, daqui a pouco ela funciona de uma forma diferente, vai precisar de uma instituição de rotinas, não é? Mas, da mesma forma, uma criança com síndrome de Down ou uma criança com deficiência intelectual, ela muitas vezes precisa da mesma estratégia que eu vou utilizar para uma criança autista, eu vou utilizar com outra finalidade para esta criança que tem uma deficiência intelectual. Mais do que tudo, a inclusão na escola vai depender de como eu vejo, de uma forma geral, a escola. Então, assim, ó, as concepções que eu trago comigo, o que eu acredito, vão definir se aquela escola ela é inclusiva ou não. E não vai adiantar a gente ter um único professor, a gente fica agradecido quando tem aquele que está lutando lá dentro, né, e está vendo. Mas escolas em que os professores, de uma forma geral, pensam no coletivo, uma adaptação curricular, que muitas vezes é necessária, ter um currículo, ou um currículo flexível, ou a dar uma adaptação de currículo, enfim, para aquele aluno, para que ele consiga, né, entender, eu tenha lá minha avaliação por parecer descritivo, eu tenho um planejamento bem elaborado, bem pensado, bem estruturado para ele, então passa por várias coisas, né, vários critérios, mas basicamente é isso, se a gente tirar a bunda da cadeira e fizer o que tem para fazer, alguma resposta a gente vai ter, né, e na maioria das vezes a gente tem respostas que nos surpreendem e que a gente percebe justamente isso, né, o quanto as parcerias são necessárias e são fundamentais. Então, eu vou abrir um pouquinho para vocês perguntarem, porque eu consegui falar todo o tempo sem parar. O pessoal aqui elogia muito, está muito contente com a live. Ai, que bom. Disseram que as tuas palavras são maravilhosas. Eu só tive um questionamento, foi da Vanessa, que ela queria saber qual era a escola, quando tu estavas, acho que, falando sobre, na verdade era sobre a universidade, lá, a federal, que tem o NAI, né, que tem o grupo de apoio, e aí, porque ela estava questionando, ela estava falando que ela teve problema na escola do Rafa, né, com a questão do Rafa, inclusive, durante o congresso o Columbra, os professores disseram que as crianças especiais, as crianças com deficiência não eram para ir para a escola, porque não ia ter outros para ajudar a cuidar, entendeu? E aí, então, eles não eram para ir naqueles dias. Então, na verdade, assim, né, Luana, isso ainda acontece e ainda vai acontecer muito. O importante é que as pessoas saibam que isso não pode acontecer. Na medida que os pais vão se apropriando disso e que eles vão sabendo, eles têm como questionarem isso. Porque muitas vezes aquilo que é dito é bom, se a escola disse que não, é não, e não é assim. Entende? A escola vai se organizar e ela vai ter que ter alguém para atender esse aluno neste momento que aquele professor foi para a formação. Isso é óbvio, assim, né? Mas, gente, assim, ó, muita coisa ainda a gente vai ter. E eu sei disso porque as mães me relatam absurdos, assim, coisas absurdas. E é por isso que a gente não pode se acomodar. E é por isso que a nossa escuta, ela tem que ser tão atenta. E é por isso que a gente precisa se fortalecer e lutar. Porque não adianta a gente ter uma série de leis, né, e é por isso que as leis vão sendo criadas, uma atrás da outra, dizendo a mesma coisa. Se a gente for ver, a gente tem várias resoluções que praticamente dizem a mesma coisa. É uma garantia de direitos, porque a resolução antiga ela não foi respeitada, então a gente faz outra, e a gente vai fazendo legislações, vai fazendo isso, mas por que a gente tem tanto? Porque não é respeitado. Não é que nem os conselhos. Por que os conselhos existem? O da mulher, o do idoso, da pessoa com deficiência? Porque não são respeitados os direitos. Então, na verdade, pensem no número de escolas que tem, o número de pessoas que tem. Nós vamos ter no meio disso, e não só nas escolas, mas lá na saúde também, nessa linha da saúde ou da assistência social, nós vamos passar por isso, né? Nós vamos ouvir, nós tivemos dificuldades com muitos alunos, e ainda temos no processo inclusivo. Isso é fato, nós temos crianças que permanecem 30 minutos dentro da escola, 30 minutos dentro da escola, entende? E aí, agora, quando veio essa questão do isolamento social,
social, uma das coisas que eu digo, bom, os nossos alunos autistas, eles já viviam em isolamento social, na medida que eles eram privados de estar nos espaços, seja lá qual for a justificativa, porque aí podem ser muitas justificativas, porque é claro que eu tenho um autista severo, que pode não tolerar mais do que isso, mas ele está lá numa ponta do espectro, e ele é uma raridade, né? Ele é uma exceção dentro desse número todos que a gente tem, mas a gente tem um número muito grande ainda de alunos, não só alunos autistas, tem alunos com síndrome de Down que têm horários reduzidos na escola, não, tem alunos com deficiência que têm horários reduzidos na escola, então assim, ó, bom, se eu tenho suporte, é isso que a gente questiona muitas vezes, se eu tenho suporte, e aquela criança, ela permanece, não é? Porque uma coisa é eu dizer assim, ó, este aluno, ele não vai ficar todo turno, ele irá sair às 15h30, por exemplo, porque é o tempo máximo de tolerância que ele aguenta, né? Ele não aguenta mais do que isso. Aí ele vai gritar, ele vai bater, parará, parará, parará. Precisa gradativamente a gente fazer uma adaptação para que ele vá ampliando esse horário. Uma coisa é eu dizer isso, e a outra coisa é eu dizer assim, não, ele vai sair às 15 horas, às 15h30, porque eu não tenho quem fique com ele dentro da sala de aula. Porque eu não tenho professor de apoio, porque eu não tenho cuidador, eu não tenho quem fique, então ele vai sair mais cedo, né? São questões bem diferentes, assim. Então, no caso da deficiência, gente, não existe um único caminho, e não existe uma única forma da gente lidar, cada situação é única, e cada situação tem que ser pensada, estruturada, não é? E por isso que a gente tem planejamento, né? Para pensar aquele aluno, cada um de uma forma específica. Então, a gente e eu imagino que para a maioria das crianças, o retorno depois não vai ser uma coisa muito fácil. Não vai ser fácil para os professores também. Com certeza não. A gente está se reinventando nesse tempo, está aprendendo coisas que a gente nem imaginou que fosse fazer, né? Inclusive, a gente às vezes banca até palhaço ali no videozinho, fazendo coisas assim, depois você olha e diz, ai, que horror, né? Mas as crianças adoram, então a gente faz. Mas vai ser difícil para elas, e no caso do autismo, eu vou falar mais especificamente, porque eles estão começando a ficar confortáveis neste lugar. Este vai ser o grande problema, né? Eles estão ficando confortáveis, os nossos alunos da educação especial. Eles estão em casa, né? Muitos deles, e aí claro que eu sei que tem outros que não estão nessa situação, mas a maioria deles estão em casa, tendo as suas vontades atendidas, não é? A gente liberou um pouco mais da tecnologia para eles, né? Porque também o que eles vão fazer só dentro de casa, e até as atividades que são mandadas para eles são via tecnologia, então eles têm um acesso muito maior à tecnologia, né? Por isso a importância da gente criar dentro desse espaço as rotinas todas, né? A rotina para aquele aluno que é autista, a rotina para aquele aluno que tem síndrome de Down, a rotina para todas as crianças, não só as crianças com deficiência, elas precisam nesse período terem rotinas, né, para que elas depois também não saiam completamente. É claro, nem vou entrar agora nessa história da pandemia, mas pensando, respondendo a isso, sim, a gente tem escolas que terão atitudes que não são bacanas. O negócio é a gente lutar para mudar essas atitudes. É isso aí, temos que mudar, então. Né? Que nem eu também penso que assim, é o meu ver como mãe, né, que tem alguns professores ainda, poucos, mas tem, que ainda são, assim, tem uma barreira, não querem aceitar muito, porque eu não vou esquecer nunca, né, de uma professora do Gabriel, no primeiro dia de aula, quando eu fui buscar ele, ela chegou para mim e disse assim, ó, não sei o que fazer com teu filho. Eu olhei para o lado, ele tinha subido na mesa. Virei as costas, ele fugiu pelo corredor. Não sei o que fazer com ele. Eu disse, tá, mas a senhora não ficou sabendo antes que ele era Down, que ele era assim? Ele tá aqui na escola já faz tantos anos. Não sabia que ele era assim, eu não sei nem o que fazer com ele. E aí... Sabe, não, nem tentou. É o primeiro dia, e ela já agiu assim. Sabe? Então, às vezes, também falta força de vontade da pessoa. Manejo também, às vezes, de te dizer, né, para a mãe, imagina a tua segurança de deixar ele ali, com a prof que diz que não sabe o que fazer com ele, né? Aí foi um ano. Tem isso também, da gente pensar também, né? Até a forma de falar é complicado. Mas é isso. O pessoal aqui está comentando, né? A Márcia diz aqui que, na verdade, a inclusão deve acontecer em todos os espaços e não somente na escola. Porém, o espaço formal
de aprendizagem é a escola, e infelizmente ainda vemos esses espaços sendo de exclusão, né? E tu tá falando algo, assim, fundamental, que a inclusão deve começar pela gestão, né? Que chegue a todos os chegue a todos. Então, Luana, assim, obrigada pelo convite, adorei participar. Não te deixei falar, né? Liguei ali o automático e falei tudo. Mas acho que é isso, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar, a gente pode construir mais, a gente pode fazer melhor, sim, né? A gente pode pensar mais coletivo. E eu acredito, uma sociedade evolui quando ela mostra que sabe lidar com as suas diferenças, né? Estamos nesse caminho, vamos pensar nisso, vamos se fortalecer, né? Eu tenho uma admiração muito grande por vocês mães, vocês sabem disso, assim, né? Um carinho muito grande, porque realmente vocês não têm medo, é uma coisa impressionante isso, assim, às vezes eu chego a me dizer, mas que coisa séria, mas a recém conseguiram uma coisa que é outra, não é? Mas é assim, e tem que ser assim, né? Porque vocês acabam sendo aquela pedrinha no sapato que ela não chega a machucar, mas ela incomoda todo o tempo, né? Então, vocês lembram os gestores públicos que vocês estão ali. Isso é muito importante, né? Que o nosso município veja com respeito essas ações inclusivas, e isso é uma coisa que tem acontecido, e não vou entrar em questões políticas, até não tem partido político, mas a gente tem que reconhecer que sim, né? A educação especial, a educação inclusiva tem sido fomentada, tem sido vista, tem sido mostrada e tem tido, assim, uma resposta muito boa, né? E que a gente continue assim, e que a gente continue com a nossa universidade firme e forte, que a gente continue com as nossas redes se articulando, as nossas associações se empoderando, né? Que outros espaços venham, que são ciclos, na verdade, a gente sempre aprende, né? E bacana é isso, bacana é a gente aprender uns com os outros, com respeito, né, com cuidado, e acreditando mesmo no potencial que essa gurizada, sejam crianças, jovens, os adultos, têm, porque eles têm, e tem muito. Não é olhar de pena, não é olhar de são os coitadinhos, não é pensar que uma pessoa com deficiência intelectual, e a gente vê muito isso, né, quando falam com a mãe da pessoa e não falam com a pessoa que está do lado, como se elas não entendessem aquilo que é dito, e elas entendem, né? Então, que não tratem as pessoas com deficiência como se elas não tivessem a capacidade de entender aquilo que está sendo dito, porque isso é uma inverdade, é um mito, né? E que a gente acredite, né, que eles são capazes de muita coisa, de muitas atividades, né? E lute por isso e esteja nessa frente. Tá? Brigadão pelo convite. Amanhã, Rita Cóssio, a gente não pode perder, né? Fazer propaganda para minha amiga Rita, que é sempre bom ouvir, né? Amanhã a gente não pode perder e tá ouvindo a Rita também, que sempre nos traz tanta aprendizagem. E acho que é isso, a gente ouvir as experiências da Gil foi fantástico, né? Agora a gente dialoga um pouquinho sobre essa questão de direitos, trouxe com uma outra roupagem, para não ficar aquela tão cansativo de só lei, né? Quem quiser ler, vai na internet e lê as leis, né? Mas que a gente tenha esse olhar, assim, de saber que a inclusão é prática, né? Ela vai muito além de um monte de palavrinha escrita ali, né? Então, eu desejo uma boa noite para todos, obrigada para quem veio, obrigada para quem assistiu, né? E amanhã esperamos, né, Luana? Mesmo horário, Rita, né? Mesmo horário, então, amanhã 19 esperamos o mesmo horário vocês, para a gente vir um pouco, então, ouvir a professora Rita. Um grande beijo para todo mundo. Obrigada, Débora. Tchau. Assim, ó, agradeço de coração por ter passado essa hora com a gente aí. Beijão. Imagina, eu que agradeço. Beijo. Tchau, pessoal.